Agradecendo ao nosso patrocinador, o Igor Strotz, o Luiz. Bom, minha ideia é continuar o plano estabelecido na aula passada. Quer dizer, a gente tem, né, vamos dizer, nós estamos em Rn, e aí nós temos aqui, vamos dizer, dimensão das coisas vai de 0 até n. Então, K, qualquer dimensão possível entre 0 até n. E aí a gente, vamos dizer, classificação foi objetos, integrandos, a integral, bordo, o bordo é do objeto, a derivada é do integrando, e o teorema. Então, é sempre assim, o objeto, vamos dizer, é de dimensão K, e aí ele é uma, vamos dizer, pensando assim, o objeto básico é um K-bloco parametrizado. Então, esse objeto aqui é uma coisa assim, é um C, né? A gente pega aqui um B igual a um 0, a um até AK0, AK1. Né? Esse cara daqui está em RK. E ele serve, né, para parametrizar alguma coisa em Rn. Assim como eu parametrizo uma curva, o tamanho da dívida que você já tem, você não pode se dar o luxo de não perguntar qualquer coisa que é sempre um problema no meio do curso. Você está no meio do curso e alguém faz uma pergunta que você percebe que tem um buracão lá na primeira aula. Agora, como é que eu lido? A gente vai ter que lidar com isso. Ele pega depois da aula. Então, isso aqui, mas acho que isso é independente de tudo que aconteceu antes, faz sentido, né? Você tem Rn, e em Rn você pode ter coisas de dimensão 0, 1, 2, 3, 4, 5, até n. E essas coisas podem ser pensadas assim, você pegou um bloco, esse aqui é o meu B, ele vive aqui em R2, aqui eu estou em, vamos dizer, aqui é o RK, aqui é o Rn, e a C parametriza o que seria a superfície. Então, eu entendo esse C como uma parametrização, mas também como a superfície imagem. A gente pensa a curva e a parametrização mais ou menos como a mesma coisa. São coisas diferentes, mas o fato de ter uma parametrização permite a gente fazer coisas, principalmente homotopias, né? Você pegar por exemplo, uma curva fechada, transformar em um ponto, ou transformar em outra curva fechada, de uma maneira totalmente maluca. O teorema fundamental da álgebra é um bom exemplo. Você tem R2 e R2 aqui.
Né? O teorema fundamental da álgebra é isso, né? R2, R2. Aí a gente pegou aqui um disco de raio R e pegou cada pedacinho aqui, transformou na imagem desse pedacinho aqui. Se você olhar, você tem um polinômio aqui, né? Você transforma um disco, você pensa, o polinômio transforma um disco. Alguma coisa parecida com o disco. Mas o polinômio não faz bem assim, porque quando você pega uma curva aqui, ela dá um certo número de voltas assim. Então, quando você olha a imagem desse disco, ela, vamos dizer, quando você pega aqui esse ponto, ele vai em algum lugar aqui. Esses circulinhos, eles vão continuando curvas assim. E quando você chega em R, se esse raio aqui for suficientemente grande, você depois, a certo ponto, vai estar numa coisa assim. Mas se você olha como é que a curva está andando, você vai vendo que tem autointerseções e tal. Quer dizer, essa superfície parametrizada que a gente constrói aqui, transformando esse disquinho nisso aqui, ela tem autointerseções. Ela não está aqui para ser muito compreendida como superfície. Também, você pode ter várias maneiras de você olhar a mesma coisa. Ela tem umas singularidades assim. Mas uma maneira interessante de olhar para ela, que foi o que eu usei aqui, é pensar ela como uma homotopia. Toda vez que você faz uma homotopia transformando um objeto de dimensão k ou menor em outro objeto de dimensão k, você constrói um rastro que tem dimensão k mais 1. Então, os objetos são assim. Os objetos têm os seus bordos, né? Que são meio que isso aqui, né? Você olha para esse bordo aqui vira um bordo aqui. Quer dizer, cada curvinha que compõe esse bordo é parametrizada por uma curvinha aqui. Da maneira mais ou menos óbvia, né? E também é óbvio o seguinte, se eu escolher uma orientação aqui, ela vai dar uma orientação aqui. A minha orientação padrão aqui é essa, e escolhida essa, eu não preciso me preocupar em visualizar o que está acontecendo aqui. Ele é um operador, né? Ele é um operador, vamos dizer, chama assim, CK. Vamos dizer, o bloco vive aqui num certo... não importa aqui onde ele vive, mas essas cadeias aqui vivem num certo aberto ômega de Rn. Então, todas as cadeias, todos os blocos que eu vou fazer vão ter que tomar valores em ômega. E isso vai dar, vamos dizer, o conjunto das cadeias. Vou botar um K assim, de ômega. Poderia botar um índice aqui, R, que é a classe de diferenciabilidade. Tá, mas vamos supor que é 1, a classe de diferenciabilidade. Tá? Então você tem esse cara daqui, né? E o bordo é de dimensão K-1. Então, ele se eu fizesse dos blocos nos blocos, não dava, né? Porque o bordo dele já não é um bloco, ele é uma... Então, a introdução da ideia de cadeia, ela já é uma necessidade se eu quiser definir o que é o bordo do bloco. Se eu estiver falando grego, por favor, fala assim, ó. Falando grego, não estou entendendo porra nenhuma. É porque o bordo
Eu poderia forçar uma barra e dizer, o bordo é uma curva fechada, só que ela tem singularidades. Tá? Aí, tudo bem, eu diria, não, então, em vez de ser C1, é C1 por parte. Tudo bem, mas quando eu passar para a dimensão, pegar um bloco assim, o bordo dele agora tem 6 faces. E aí, se eu quiser parametrizar essas 6 faces por uma coisa só, bom, tudo bem, eu posso, né, planificar o meu cubo, já pega uma coisa assim, e agora eu faço, tá, essa superfície que é o bordo aqui, eu vou tipicamente parametrizar por um negócio assim. Mas vai ficando, já é esquisito agora, né? Porque aqui eu vou ter que dizer, e ainda por cima esse negócio vai ter singularidades, então vai ter que poder ser C1 por parte. Então, esse formalismo de dizer, não, aqui, ó, esse cara tem 6 pedaços, um assim, outro assim, outro assim, paga esse negócio aqui, é quase a mesma coisa, né? Só que cada um está separado e aí cada um parametriza uma face do cubo. E eu digo, o bordo é a soma dessas 6 faces. Uma soma que não é as somas que a gente conhece. Eu estou... Para isso, um cursinho de álgebra é bom para você ganhar essa desenvoltura, pensar as operações de maneira um pouco mais abstrata. Tá certo? Inventei uma soma de blocos parametrizados para lidar com isso daqui. Ou com outras situações. A gente estava falando agora, como é que eu vou parametrizar um icosaedro? Melhor partir ali em tetraedros, parametrizar cada tetraedro. Mesmo assim tem singularidades. É legal? Então aqui, ó, eu pego uma cadeia de dimensão K e transformo, e esse é o operador bordo. É o operador das cadeias K-dimensionais nas cadeias K-1 dimensionais. Oi? Não, Rn é o meu espaço ambiente. Podia ser ômega, podia ser uma superfície. É onde as formas vão... O meu campo vai existir. Então, ele é alguma coisa que está ali... Não, um vampirão, sei lá, um gavião está ali assim, esperando, né, as coisas de dimensão K que vão aparecer ali. Aí esse objeto de dimensão K, eu poderia pensar ele como estando aqui, mas eu só consigo integrar, fazer contas, se ele tiver... Quer dizer, exceto... Tem situações que não, sei lá, você tem uma esfera em R3, você tem um campo central, aí você diz, o campo é o mesmo, essencialmente, em cada ponto lá, e tal, você faz... E boa parte das contas que a gente faz são possíveis por causa de coisas assim. Mas, em princípio, ele está aqui, mas você parametriza, porque você precisa da parametrização para... Ou você, na realidade, né, você tinha um objeto de dimensão menor, outro aqui, você transformou um no outro e criou uma parametrização também. Maior ou igual? Pode ser igual também. Teria mais opções? Não, mas vamos dizer, o meu espaço ambiente é o Rn. Eu estou no Rn. Então, eu estou interessado em objetos de dimensão K em Rn. Quer dizer, aqui o Rn
está dado. Ele poderia ser uma variedade n-dimensional. Tá? Dizer, ó, isso aqui é o meu espaço-ambiente. Por exemplo, uma das coisas importantes da física moderna, a relatividade trouxe isso, né? É você pensar que o espaço-ambiente em que a gente vive pode não ser euclidiano. E aí você diz, mas então ele pode ser uma variedade tridimensional, como a gente consegue pensar uma variedade, vamos dizer, uma superfície bidimensional que não seja um plano, você concebe a ideia de uma variedade tridimensional que não seja o espaço euclidiano. E, a rigor, você tem que poder pensar isso como uma coisa absoluta. Não tem que estar dentro de alguma coisa maior. Tá? Então, de qualquer maneira, esse Rn, para mim, é o meu espaço-ambiente. Na verdade, eu pensaria um aberto de Rn. Então, eu tenho as cadeias aqui, que são as coisas de dimensão K. Eu posso ter cadeias de dimensão 0, 1, 2... Se eu definir na Rn para a investigação, o RK vai estar feio. Agora, se eu definir na RK quando chegar na Rn é única, está valendo? Não. A parametrização, se o objeto é de dimensão K, certo? Eu estou em R3, eu tenho uma curva. Eu não vou parametrizar uma curva usando 3 parâmetros. É um só. Então eu escolho uma parametrização. Existem infinitas parametrizações para a mesma curva. E fica meio implícito que se a sua curva é uma curva simpática e você parametriza ela de um jeito, parametrizar de outro deve produzir os mesmos resultados das integrais. Claro, não vale roubar, quer dizer, você tem um círculo, aí, claro, se você parametrizar ele dando uma volta só ou 15 voltas, claro que a integral vai sair multiplicada por 15 no segundo caso, mas fora isso. Mas isso é meio que um tabu, né? Porque a gente está definindo a integral atrelada à parametrização. Mas como eu estou definindo atrelada à parametrização, não estou nem um pouco preocupado se é a mesma ou se não é. Se vai dar a mesma coisa ou não. Entendeu? Mas eu preciso pensar, às vezes, quando eu penso esse cara aqui como um objeto, então está implícito na minha cabeça que qualquer boa parametrização que eu escolha vai dar a mesma coisa. A alternativa seria dizer, não, vou definir claramente o que é uma superfície. Uma superfície tem que ter uma parametrização na vizinhança de cada ponto, um mapa, e aí você tem um atlas da superfície que é todo coerente, e aí você tem que definir a integral a partir disso, que não depende mais. Vamos dizer, você define a partir do seu atlas. E aí provar que para dois atlas diferentes essa definição vai dar a mesma coisa. Tecnicamente, é mais trabalhoso. Tomaria, vamos dizer, um bom tempo do curso a gente fazer isso, mas essa parte tecnicamente é trabalhosa, mas ela é óbvia. Quer dizer, ela tem uma coisa técnica que é delicada, que é a partição da unidade, que é, vamos dizer, quando você tem os diversos mapas, como eles se superpõem, você não pode simplesmente somar. Então você tem que dar um peso para cada um, né? Meio assim, ó, você tem um negócio aqui, assim. Então essa parte daqui, a parametrização daqui tem peso 1, porque não tem duas. Aqui também tem peso 1, aqui tem peso 1. Aqui vai ter que ter peso, vamos dizer, o peso dessa daqui aqui vai ter que somar com o peso daqui e dar 1. Aqui, mesma coisa, aqui os 3 pesos somados vão ter que dar 3. Então você vai ter que atribuir um peso a cada mapa, que não é um peso, um número, é uma função que diz em cada ponto qual é o peso naquele ponto, e essa soma tem que dar sempre 1, e tem que ser bonitinho, ser infinito e tal. Então, exige, vamos dizer, por exemplo, se você pensar aqui em 2 intervalos se superpondo, né, aqui você vai ter, ó, aqui tem um e aqui tem outro. Então, esse daqui, aqui ele está sozinho. Mas depois daqui ele tem que cair até 0 aqui, e o outro aqui
está sozinho, então aqui ele é 1, e ele vai ter que cair até 0 aqui, e aqui a soma tem que dar 1. É meio assim. Então isso se chama, você tem que pegar um monte de mapas assim e fazer provar que existe uma maneira de fazer isso para poder definir o que é a integral na variedade. Essa é a parte técnica mais delicada. Tá? O conceito de variedade é super importante, é fascinante, é maravilhoso e tal, mas a dificuldade da história que eu estou querendo contar aqui não está aqui, que seria a questão da variedade. Ela está aqui. Você vai achar dezenas de livros que te explicam direitinho o que é uma variedade. Ou pelo menos que definem direitinho, você entende. Você não vai encontrar nenhum que não seja o meu que te explique isso aqui. Mesmo assim, eu não sei se você lendo, você entende. Então, eu estou dando o curso para tentar explicar isso. Né? Então, o meu foco é dizer, não vou perder tempo, não vou gastar tempo com a definição de variedade, a definição de integral, para poder gastar mais tempo aqui. Então, nós estamos nessa coisa, quer dizer, a gente... Deixa eu apagar um pouco aqui a história, né? Nós fizemos uma definição de bordo. Tá? Lembrando que passou por isso, né? Eu tinha o meu B, C de A10, A11, AK0, AK1 aqui. E agora eu tenho que... Isso tem... Está em RK, esse bicho aqui, né? Esse aqui é o meu B. E assim como um retângulo tem 4 lados, né? E um ortoedro tem 6 faces, não é por acaso, mas se você pegar um negócio desse de dimensão K, ele vai ter 2 vezes K faces. A ideia é que cada face é obtida fixando uma coordenada. Quer dizer, quando você está desenhando de novo aqui, né, o cubo, uma coisa assim, né? Aqui, ó, cada ponto tem 3 coordenadas. Quando você diz ele está nessa face aqui, significa que você fixou a terceira coordenada igual a tanto. Quando você está nessa face aqui, você fixou a segunda coordenada em tanto. Nessa face aqui, você fixou. Então, e você pode fixar no primeiro ou no último, no segundo, vamos dizer, no 0 ou no 1. Né? Então, aqui você vai ter vamos dizer, um B em si, que seria você dizer, eu vou fixar uma coordenada qualquer aqui. Então, aqui, A10, A11, aí tem aqui o AI0, AI1, AK0, AK1. Esse BI é igual a esse cara aqui quando esse cara está de chapéu. O chapéu é um outro recurso, vamos dizer, é um recurso mágico que deu errado no Harry Potter. Né? Harry Potter tem o manto da invisibilidade, então ele está ali, mas você não vê.
Aqui é o contrário, o chapéu é você está vendo, mas ele não está aí. Ele está de chapéu porque ele não está. Poderia arriscar também, mas meio radical. Então, é como se dissesse, essa variável aqui foi omitida. Mas, na verdade, né, eu vou pegar vamos dizer, o BIJ, que é esse mesmo cara, e aqui eu vou pegar o AIJ, é só para dizer, esse cara daqui é esse mesmo, só que tem uma coordenada aqui que está fixada. Pode ser o AI0 ou o AI1. Né? Aqui pode ser AI0 ou AI1. Conforme eu escolha um ou outro. Porque eu preciso, né, na hora que eu fizer, eu não posso simplesmente fazer, vamos dizer, a face CIJ, ela é definida do BI em RN. Mas ela é definida, então ela é definida desse cara aqui. Só que eu finjo que ela é definida aqui. Porque eu vou pegar um cara daqui. O que é um cara do BI? Aqui? Ele é o T1, TI, TK. Só que o TI não está. Porque ele é um dos caras, esse negócio de chapéu, o chapéu está servindo em todo mundo. Então esse cara não está. E aí eu vou levar esse cara em C de T1. Aí, onde o TI não estava, vai estar o AIJ. Então, esse negócio tem K-1 variáveis. Só que, em vez de eu nomear elas de 1 até K, de 1 até K-1, eu nomeio de 1 até K, mas uma não está. Mas eu tenho que levar isso em conta na hora que eu tiver... É simples pensar assim, mas, na verdade, aqui é como se essa TK fosse TK-1, na verdade. Tá legal? Então, isso é o bordo. Aí, o passo em que a gente está aqui são... bom, e detalhe aqui, eu aprendi com o cubo e com o quadrado que essas coisas, como estão aqui, não estão bem orientadas. Porque todas elas, vamos dizer, aqui o BI é o mesmo, né? Eu uso o mesmo cara aqui para parametrizar a face de baixo e a face de cima. E aí, quando eu faço, por exemplo, aqui, quando eu faço aqui a coordenada T1, T2. Então, vou olhar para essa face daqui. Então, quando eu chego, vamos dizer, eu tenho aqui E1, E2. Aqui, mesma coisa. Né? E1, E2. Para fazer o vetor normal, eu faço o produto vetorial desses caras. O produto vetorial desses caras é o E3. E aqui também é o E3. Só que aí essa minha normal aponta para fora do cubo, mas essa aponta para dentro. Quando eu faço aqui, né, aqui eu tenho o E1 e o E3. Aqui também eu tenho o E1 e o E3, quer dizer, nessas duas faces aqui. O produto vetorial do E1 pelo E3 dá menos o E2. Mesma coisa aqui. Porque eu estou tomando na ordem, né, 1, pulei o 2, 3. Então, o E1 é o primeiro, o E3 é o segundo.
Então, aqui vai dar menos o E2. Então, aqui, nessa face de cá, a normal está para fora, mas nessa daqui está para dentro. E na hora que eu faço as minhas contas, na verdade, eu quero contar sempre a face com o final do intervalo como positiva e a outra como negativa. Então, eu tenho que, na verdade, dizer que o meu bordo de B, vamos dizer, o bordo de C, né, na verdade, é um somatório de igual a 1 até K, do somatório de J igual a 0 até 1, do C e J, mas eu tenho que botar um sinal que é para dar conta disso. Eu simplesmente carteei que ele é menos 1 elevado a I mais J. E realmente confere. Mas isso, vamos dizer, está subjúdice. Na verdade, isso vai ser para que o meu teorema da divergência fique bonitinho. Ou você pode dizer, eu quero normal exterior, faz sentido, normal exterior em todas as faces. Então, se você pensar nisso em normal exterior, vai funcionar assim. Lembrando que em K, né, eu tenho um produto vetorial de K menos 1 vetores, né, assim como o produto vetorial de dois vetores, né, vamos dizer aqui, V1, V2, é esse determinante, você bota aqui o V1, aqui o V2, aqui é 1, é 2, é 3, e em RK você bota E1, E2, EK, e aí você bota aqui V2 até VK, é muito mais simpático de botar 1 e 2 aqui, né? Você botar aqui 2, 3, a primeira linha. E esse determinante é o produto vetorial desses caras. E é um vetor que é normal a cada um desses aqui. É uma conta... Se você sabe as propriedades algébricas lá do determinante, é uma conta simples. Mas, por enquanto, eu estou só traçando isso. Aí eu tenho aqui agora os integrandos. Então, aqui os integrandos, eu disse que é uma ômega e foi aqui que a gente parou na aula passada. Então, vou apagar, mas só depois que alguém me fizer uma pergunta. Não, esse aqui eu vou explicar daqui a pouco. Quero saber o que eu fiz até agora. De classe, sempre aqui é de classe pelo menos C1, porque eu preciso dos vetores tangentes. Quer dizer, eu preciso o seguinte, eu tenho aqui um negócio aqui, vamos dizer, em RK, e eu preciso aqui pegar esse bloquinho, isso daqui, né, tem uma coisa que eu sei. Agora, quando eu parametrizo aqui, eu preciso transformar isso em alguma coisa assim, e eu preciso a derivada direcional aqui, a derivada direcional aqui, para produzir esses vetores. Não, então, cá cadeia. Repara, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei o bloco e ele está parametrizando alguma coisa assim, meio torta aqui. E eu vou chamar de bordo desse negócio a face, a união a soma das faces, e cada uma delas é parametrizada por uma face aqui. Então, eu meio que defini
aqui o que é uma face desse bloco. Olhei aqui o sinal de cada face. Se eu olhar para esse bloco aqui, eu tenho que somar essas 6 faces. Essa soma é uma soma de banana com maçã. Então, uma face é banana, a outra é maçã, mas agora... Entendeu? Tem que pensar assim, o conjunto dos blocos singulares é um conjunto de superfícies parametrizadas. Pensa assim, de curvas. Né? Tá? Você tem aqui o plano, aí você tem essa curva parametrizada, essa outra aqui, outra aqui, sem dizer que cada uma delas tem infinitas parametrizações. Elas estão aqui. Aí, de repente, eu olhei para o quadrado, ele virou uma coisa assim, e eu disse, poxa, mas o bordo do quadrado é isso aqui. Então, o bordo dessa superfície é isso aqui. Então, ela é a junção de 4 curvas. Eu chamo isso de soma, digo que essa soma é uma cadeia. É uma cadeia justamente, é como se você estivesse fazendo uma corrente que cada um desses é um elo. Só que a gente aceita cadeias partidas também. Uma coisa que não vou parar agora para discutir, mas uma outra coisa que é super legal que esse sinal nos dá é que se eu pegar o bordo do bordo, sempre é nulo. Repara, o bordo é sempre uma cadeia fechada, né? Onde um termina, o outro começa. Então, esse termina, do lado de cá ele tem um sinal mais, esse está começando aqui, ele tem um sinal menos. Então, sempre no bordo, onde tem coisas, tem emendas, você tem uma emenda que tem uma coisa assim, uma ponta para lá, outra para cá, e elas se cancelam. Então, é verdade, né, que sempre o bordo do bordo de C é zero. É o zero no sentido... o C é uma coisa de dimensão K, o bordo de C é dimensão K menos 1, o bordo de C é dimensão K menos 2, mas no conjunto das cadeias de dimensão K menos 2, essa é uma cadeia nula. Porque sempre nas emendas tem duas coisas superpostas, só que uma está com um sinal e a outra está com outro sinal oposto. Tá? Aí vem a liberdade de falar de soma no outro sentido algébrico, considerando uniões e também das interseções. Mas as uniões, eu penso como união, mas algebricamente não é união, é soma. Tá? Porque a união, não é quando eu tenho essa face aqui emendando nessa daqui, a união desse cara com ele mesmo é ele, não é zero. Tá? Então, eu estou pensando que ele está aqui e tem o menos ele. Tem a antimatéria meio assim. Então, às vezes, vamos dizer, eu dou uma volta aqui, assim, e o outro faz assim. Então, esse pedaço aqui vai ser contado 2 vezes. Porque aqui eles estão se superpondo com a mesma orientação. Tá? Pensando aqui no plano. Então, eventualmente, você tem coisas que se superpõem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, elas vão contar quantas vezes for. Pode ser que não, né? Que o negócio, na verdade, dobrou e voltou. Isso aqui é uma toalha mal dobrada. Então, ela ficou com as pontas. Só para a gente ver, então tem 2. Esse pedaço daqui, ele tem por baixo uma orientação e por cima uma orientação oposta. Então, cancela. Só fica esse pedacinho aqui.
Tá legal? Não, tá aqui. Não tem nada que eu tenha dito hoje que dependa tanto de coisas do passado. Quer dizer, depende de coisas do passado, cálculo 1, cálculo 2, matemática toda você aprendeu ao longo da vida e tal, mas desse curso não tem tanta coisa. Hã? Isso aqui que você está falando? Não, aqui é o seguinte, ó, eu tinha, vamos dizer assim, uma toalha aqui assim. Esse é o lado, ela tem duas cores. Tá? Tem um lado, uma toalha, eu ia falar preto e branco, porque afinal eu sou Botafogo, mas você pode pensar que você ganhou, veio uma toalha da Espanha caríssima, do Barcelona, e tem um lado vermelho e outro azul. Então aqui ela está no lado azul. Você diz, eu gosto mais de azul que vermelho, azul é positivo, vermelho é negativo. Ela está assim, você está vendo? Quando você pega ela e dobra, você fica com isso assim, aí aqui você vai ver o vermelho. Então, o vermelho está para cima aqui, mas por baixo tem um azul. E aí eu digo que eles se cancelam. Se você fizer uma dobra assim, dobrar um pouquinho para cá e voltar, dobrar ela em três partes, né? Uma assim, dobra para cá e depois dobra de novo para cá. Então você vai ter azul aqui, depois você dobra aqui, fica vermelho, e depois você dobra de novo, azul. Então a soma dá 1. Vamos ver, vou contar uma vez só. Então é essa ideia, assim. Quando as coisas se superpõem, elas têm o sinal da orientação. Quando eu faço essa orientação aqui, eu estou definindo aqui já no bloco quem está sendo contado positivo, quem leva o sinal mais, quem leva o sinal menos. Isso se transfere para cá. Então, quando duas faces aqui se encontrarem, mesmo que seja, vamos dizer, você tem um outro bloco, só que você juntou aqui, eles têm uma face coincidente. Aí vai depender qual é a orientação que cada uma das faces tem para ver se elas vão se cancelar ou não. Pode ter 35 faces coincidindo, e aí a soma pode dar vamos dizer, de menos 35 a mais 35. Qualquer coisa aí no meio, zero não vai dar. Né? Porque é ímpar. Supondo assim que você vai contar um. Tá legal? Então, vou falar dos integrandos. É incrível, aliás, vocês vão encontrar. Os matemáticos têm essa mania, né? A gente faz tudo. Vamos dizer, você quer chegar num negócio lá na frente. Aí você vai. Vamos dizer, você é o designer do negócio, né? E aí você terceiriza os componentes, aí manda fazer um negócio aqui, outro ali, outro acolá. Aí pega o manual e tem 27 componentes, aí você junta esses 27, meio que, não necessariamente bem assim, mas você embaralha e produz um manual que tem 27 capítulos em que cada capítulo pode ser incompreensível porque você está fazendo aquela porcaria daquela componente se você não tem a visão do todo. Então, por exemplo, eu posso falar de formas sem ter pensado nisso, Mas a forma, ela está para quê? É como o campo de vetores. Eu tenho
um campo de vetores e faço integral de linha desse campo. Então, passou uma curva aqui, eu integro o campo. Então, ele está ali, né? A existência dele só se justifica, né? Ele está ali de tocaia, mas só se passar uma curva que ele existe. É que nem a psicóloga do colégio. Está lá sempre esperando dar alguma merda para poder ser chamada para resolver. Certo? Senão fica. O professor vai lá, vai dar aula e tal, tudo, mas a psicóloga precisa que dê uma merda para poder. Então é isso, o campo de vetores está lá esperando passar uma curva. Então ele serve, esse bicho aqui, essa forma diferencial, serve para ser integrada sobre o objeto. E aí eu tenho que ter entendido, primeira coisa, o determinante como uma coisa que produz um número, né? Quando você tem o determinante, né, em Rn, você tem o determinante, e ele serve para o seguinte, você bota um vetor V1 até o vetor Vn, e isso dá um número, que é o volume do paralelepípedo gerado por esses N vetores, um volume com sinal. Tá legal? CVGA, álgebra linear. Mas imagina, eu estou em Rn e eu vou receber uma coisa que tem dimensão k. Então eu preciso de algo que vai pegar o vetor V1 até Vk, que estão em Rn, e vai me produzir uma coisa que é uma espécie de volume k-dimensional desse objeto. Por exemplo, estou em R3, chegam dois vetores, eu tenho que produzir algo que tem a ver com a área desses caras. Então, a construção é semelhante à do determinante. Né? Eu vou dizer, olha, eu quero um ômega, né, que vai pegar K vetores em Rn e vai me dar um número real. Então, isso vai pegar aqui, vai produzir ômega de V1 Vk. Esse negócio tem que ser uma espécie de volume k-dimensional. Antes de eu continuar, a sutileza, né, é que quando você está em Rn, o determinante essencialmente é único. É como você dizer, o volume é volume. A única coisa que eu posso mudar no volume é mudar a unidade de volume. Então eu falo 3 litros, ou falo 3.000 centímetros cúbicos, ou eu falo... Deve ser 1 galão e pouco, né? Você tem um galão. Bom, tem um galão em inglês lá, tá certo? Mas tem essas unidades estranhas, galão, cup, pint, não sei o que e tal, né? E você pode mudar a unidade e dizer mudar o volume, né? Mas, essencialmente, é o mesmo volume. Quer dizer, quando você faz... então, você vai botando as propriedades aqui, né? Nesse caso aqui, né? Vamos dizer, você faz o ômega aqui, de V1, Vn, e aí, primeira coisa ele é N linear. Tá, estou com preguiça. N linear significa linear em cada componente, tá certo? E se você multiplicar um desses caras por um lambda, o volume todo sai multiplicado por lambda. Tá razoável, né? Você mudou uma dimensão, então depende de cada dimensão. Tem a coisa de também que se você soma 2 aqui, separa em 2. Essa é uma figurinha, tem que ter feito isso em R2. Né? Você tem, esse aqui é o U, esse aqui é o V1, esse daqui é o V2. Figura bidimensional. Né? Então aqui você tem U com V1, aqui é o V1 de novo, aqui é o V1, aqui é o V2, aqui é o V2, aqui é o U de novo, aqui é o U de novo. Então, essa área U com V1, né,
vamos chamar de área, de U com V1, e aqui é a área de U com V2, está aqui. Né? 1 com V1, 1 com V2. E a área de U com V1 mais V2, aqui, né? Esse aqui é o V1 mais V2. Se você fizer essa aresta aqui andar até aqui, você vai ver que aqui você tem um paralelepípedo com a mesma base U e a mesma altura desse. E aqui um paralelepípedo aqui com a mesma base, aqui, a mesma base U aqui e a mesma altura desse. Então, a área de U com V1 mais a área de U com V2 é igual à área de U com V1 mais V2. Até você fazer uma outra figura em que dá menos. Né? Você pode fazer, você troca, vamos dizer, você faz aqui o V1, o V2 assim, e aí você tem a área de U com V1, a área de U com V1 mais V2, né? V1 mais V2 é esse cara daqui. E aí essa área daqui é menor até que cada uma das duas. Ela não é a soma, ela é a diferença, né, da área de U com V1 menos a área de U com V2. Então, graças a Deus que nós vamos poder pensar assim, então, deu tudo errado, joga isso tudo no lixo. Ou então, não, vamos pensar em área negativa. E aí você introduz a ideia de pensar que a área pode ser negativa e ter a ver, vamos dizer, essa daqui, U com V1 ser positiva, porque você gira U com V1 no sentido trigonométrico, e aqui você usa, aqui tem o U quando você gira para o V2, você gira no sentido horário, então o sentido trigonométrico é positivo, o horário é negativo, e aí uma área é positiva, outra é negativa, e a soma, então a diferença, na verdade, é uma soma algébrica. Tá? Rápida revisão. Eu tinha visto antes, eu tinha pensado nisso, tá? Tranquilo, né? Então, tá? Então, o N linear inclui já a ideia de volume negativo. A segunda coisa é que se V1 e Vn são LD, então eles não têm direito de ter volume, porque eles geram alguma coisa que não tem dimensão N. Então, isso aqui implica que ômega de V1 Vn igual a zero. E a gente fez a conta, né, que garante que isso é a mesma coisa que dizer que trocar a ordem troca o sinal. Então, trocar a ordem e trocar o sinal é muito mais simples algebricamente do que isso que eu escrevi aqui, porque já exige que você saiba o que é LD. Mas isso aqui é mais geométrico. Acho que, vamos dizer, é uma propriedade que você olha e diz, não, tem que ser. Com essas duas coisas, você praticamente definiu isso aqui tem que ser um volume, a menos que, vamos dizer, a única coisa que você tem que garantir é que isso não seja identicamente nulo. Poderia ser sempre zero, degenerado. Então, na verdade, é meio que a recíproca seria dizer, se for em LI, então o volume é diferente de zero. Mas, na verdade, basta você dizer, para saber quem é esse cara, significa o seguinte, fixa uma base qualquer. Então, suponha assim, o 1, o N, uma base. Um LI. E aí eu digo ômega de U1 até o N é igual ao número que eu quiser, π. Pronto. E o meu sistema de unidades, tá, que tem essa base aqui, que é. Vou escolher, se fosse no século passado, no século XIX, assim, você faria
um paralelepípedo de, sei lá, alguma madeira roubada do Brasil, da Índia, ou, sei lá, ouro, também roubado do Brasil. Tá? Você faria de ouro um paralelepípedo, né? Então ele teria aqui os vetores o 1, o 2, o 3 definidos, e você diria, então, esse paralelepípedo tem volume π. E a minha unidade de medida é essa, e as pessoas vão ter que produzir, comprar cópias desse paralelepípedo, ou vamos dizer, baldes que tenham exatamente o volume desse paralelepípedo, e certo? Vai ter um negócio assim, você faz um balde, pega um balde qualquer, cheio até a borda, mergulha o paralelepípedo aí a água que cai fora tem aquele volume, e você diz, bom, esse é o volume certo. De qualquer maneira, uma coisa assim. Mas você não pode fazer nada além disso, porque isso aqui determina tudo. Por quê? Porque quando você fizer o ômega de V1, Vn, cada um desses caras aqui você vai escrever como o VI vai ser igual a somatório de J igual a 1 até N de VIJ o J. São as coordenadas do VI. Aí você vai substituir cada um desses caras aqui. Pela linearidade, você vai tirar os... Tá certo? Você vai ter uma matrizona aqui com os... Dentro desse negócio, como você escrevesse. Você escreve aqui. Você escreve assim, ômega. Aí o V1 você escreve V11, o 1 mais V21, o 2 mais V N1, o N. Depois aqui até V1N, o 1, V2N, o 2, mais VNN, o N. Ômega disso tem as vírgulas aqui no meio. E aí você vai abrir isso pela linearidade, o que equivale a escolher um cara em cada um dos caras aqui. Quando você tem N aqui, você teria N elevado a N, só que por conta dessa propriedade aqui, se tiver... Estou usando a linearidade para fazer essa conta, mas por conta disso daqui, se tiver 2 repetidos, 0. E por conta disso daqui, se tiver... tá certo? Aqui vai sair um somatório enorme, né? Em sigma, das permutações, né? E aí você vai escolher aqui um V1, sigma 1, Vn, sigma n. Aliás, aqui na verdade, vamos dizer, vai escolher um V, sigma 1, sigma n, n. Né? Todos aqui têm sobrenome n, todos aqui têm sobrenome 1 e tal. E aí você vai ter aqui o ômega de U sigma 1, U sigma n. Legal? Me vigiem que eu sou uma merda em álgebra. Aí, só que isso daqui é o 1, o n, escrito numa certa ordem. Como consequência disso daqui, trocou a ordem, troca o sinal, isso daqui, na verdade, vai ser mais ou menos ômega de 1, o n, mais ou menos. Esse mais ou menos aqui é o sinal da permutação sigma, que é o
o único teorema vamos dizer, relevante, o único teorema relevante de álgebra num curso de álgebra linear é justamente essa parte que é multilinear, pelo determinante. Você tem um teoremazinho para provar esse negócio, que dá um. Não, vamos dizer, o da dimensão, dizer, que as bases têm o mesmo número de elementos, é o teorema de álgebra linear, mas ele é mais fácil do que esse. Então, isso aqui vai dar um sinal, o que significa que, na verdade, né, esse negócio daqui vai ser o somatório em sigma pertencente a Sn, de V sigma 1, 1, V sigma n, n, sinal de sigma, vezes esse número aqui, ômega de U1, o n, que é o volume do paralelepípedo de ouro que está lá no, sei lá, no Instituto de Medidas de Paris. Antigamente tinha comprimento, sabe que tinha 1 metro feito de ouro. Esse cara aqui. Então, sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser essa coisa aqui, vezes esse negócio aqui. Essa coisa é o determinante da matriz. E você não disse qual era a base. Isso significa, de certa maneira, dizer que o espaço das formas n lineares alternadas tem dimensão 1. É determinado, quer dizer, uma forma linear alternada é determinada por um número, que vai ser esse cara aqui. Claro, você pode escolher a base que você quiser, mas não importa, vai dar uma coisa assim, esse negócio da base. Claro, sim, essa revisão de determinantes. E a mesma coisa, quando você fizer uma forma K-linear em Rn, você vai ter a mesma coisa, só que em vez de ter n vetores, você vai ter k vetores aqui. Então aqui você, digamos aqui, você trocou e aqui é V1, VK. Então ela é K-linear, isso daqui vale, né? Só que agora, essa mesma conta que você faz, você vai escrever de novo os caras como combinação linear. Cada veio como combinação linear dos vetores da sua base, só que aí vão sair produtos V, não é mais uma permutação, né, mas vou botar V alguma, vamos dizer, V alguma coisa 1, bota assim, V sigma sigma 1, sigma n, sigma k, k, e aí aqui vai ficar ômega de U sigma 1, U sigma k. Só que esse sigma não é mais uma permutação, é uma escolha. Você vai escolher k vetores da sua base para colocar aqui. Eles vão vir em alguma ordem. Mas você sabe que se você colocar todos eles na ordem crescente, por exemplo, as outras permutações vão só mudar o sinal. Então, também aqui, uma forma K-linear alternada, em vez de ela ser determinada só pelo valor na base, ela vai ser determinada pelos valores nas diversas combinações K de elementos da base. Então, o determinante é mais simples no sentido que a dimensão do AN de Rn é igual a 1. A dimensão do AK de Rn é a combinação de N KK. Tá? Essa é a coisa que a gente tem que ter. Claro.
É porque na hora que eu sei que é K-linear e que é alternada. Não é um determinante, tá certo? Eu estou em 17 e eu quero atribuir uma espécie, alguma coisa que tenha a ver com área para cada 3 vetores. Não vai ser a área, porque vamos dizer, em cada ponto eu vou medir 3 vetores, mas vai ser alguma coisa que se comporta como uma área no sentido que tem que ser K-linear e tem que zerar se os caras forem linearmente dependentes. Significa também que trocando a ordem, troca o sinal. Aí eu vou calcular. Né? Quando eu calculo isso daqui, né? Eu calculo isso aqui, eu vou fazer. Eu vou escolher a base, o 1, o N. Bom, agora para fixar, mas para simplificar nossas ideias, vamos pegar a base canônica. Né? É 1, é N. Então, os meus vetores V1, VK, posso chamar eles de X1, XK? Vão ser K vetores X1, XK. K vetores em Rn. Então, cada um, eu detesto botar índices em cima, então vou botar os índices embaixo. Né? Então, o X1 vai ser X11, X21, Xn1, né? Entendido que aqui as coordenadas dele, etc. O XK vai ser, vou botar aqui, é 1, é 2, é N. XK igual a X1K é 1 mais X N K é N. Aí eu jogo esses caras em ômega de X1, X11 é 1, mais X21 é 2, mais etc., mais Xn1 é N, vírgula. Aí aqui eu tenho X1K é 1, X2K é 2, mais XNK é N. E agora eu abro. No que eu abro, sempre vão ficar K vetores da base canônica aqui. Não podem ser repetidos, porque se repetir, dá zero. Então eu já eliminei os repetidos. Mas, além disso, se eles aparecerem numa certa ordem ou em outra ordem, a única coisa que muda é o sinal. Então, na verdade, eu caracterizo a minha ômega se eu souber o seguinte. Eu pego cada índice I vai ser uma coisa assim, I1, I2 até IK. Esses caras são a seguinte coisa, né? São números inteiros de 1 a n e que estão ordenados em ordem crescente e não podem ser repetidos. Então, representando as diferentes escolhas de vetores da base canônica. Se eu souber ômega de, vamos chamar assim, EI vai ser igual a EI1 EIK. Então, se eu souber ômega de EI, para cada I, eu sei quem é ômega. Porque na hora que eu abrir aqui, está determinado. Tá? Isso é uma... Oi?
N é a dimensão. O EI são os vetores. Esse daqui, você tem que entender isso aqui. Eu preciso o quê? De ômega, de EI1, EIK, para cada escolha de K vetores. Legal? Quando eu faço isso aqui, vai aparecer, os X vão todos para o lado de fora e vão ficar aqui dentro coisas desse tipo. Que eu reordeno de maneira que fique em ordem crescente. Então, esses são os números que eu preciso saber. Eu estou só criando assim, uma coisa, assim, só para escrever. Aliás, às vezes, você lê um texto de matemática, às vezes tem um monte de coisa ali que é notação só porque o cara que está escrevendo pensa, porra, eu não vou ficar toda hora escrever isso aqui 1000 vezes no meu texto vai me representar uma economia se eu escrever isso aqui. Então, aí o cara introduz uma notação que você, cada vez... Ele está com essa notação na cabeça. Né? O Igor, que é programador, também pensa assim, né? Vou fazer uma coisa que me economize trabalho. Pois é. Pois é. Entendeu? Tem a coisa da anotação é para compactar a escrita. Mas é isso aqui. Então, eu preciso saber, para cada índice aqui, eu preciso saber. Se eu souber esses caras aqui, eu sei quem é ômega. Isso, essencialmente, é a demonstração disso aqui. E isso nos dá uma representação simples de uma forma assim, porque, vamos dizer assim, essa coisa que eu omiti, esse X, quando esse cara aqui, quando eu escrevo isso daqui vai ser multiplicado por x e 1, x e k. Que aqui, ó, vamos dizer assim, tá? É como se eu não é tão simples assim, mas vai ser vamos botar assim, isso aqui vai ser sempre multiplicado por coordenadas I1 de alguém, I2 de alguém, e K de alguém. Porque esse daqui tinha alguém que era X alguma coisa, é I1. Então, isso aqui é uma coordenada correspondente a esse cara. Isso aqui é a coordenada, isso aqui é X, I1 é I1, porque esse cara daqui, se esse cara é 3, essa coordenada é 3. Isso é uma coisa assim. Então, eu posso criar, vamos dizer, assim como eu crio esses caras aqui, né, é a hora de fazer a pergunta que eu estou. É o conjunto das formas K-lineares alternadas de Rn. É o conjunto das coisas que tem essas propriedades aqui. Ó. Uhum. Estou dizendo isso aqui, né? Um elemento disso daqui é um ômega, que é K linear e alternado. Isso aqui é o conjunto das ômega de
Rn vezes Rn, aqui tem K vezes, em R, ômega é K linear e alternada. Ômega K linear e alternada. Tá? Isso é um espaço vetorial, somando assim, né? Ômega 1 de V1, ômega 1 mais ômega 2, mais T ômega 2 de V1, VK é igual a ômega 1 de V1, VK mais T ômega 2 de V1, VK. Isso garante que esse cara é um espaço vetorial. Tá? E eu estou dizendo que se eu pegar um elemento desse espaço, que foi o que eu fiz aqui, se eu conhecer esse cara, eu preciso de combinação de N, K, K parâmetros. O que não é uma demonstração assim, no sentido, vamos dizer, rigoroso, mas é a demonstração. É isso que você tem que entender. Com isso, você se tranca no seu quarto uma semana, inventa um monte de notações e tal, e aí você produz uma demonstração desse negócio. O que eu estou dizendo, olha, que quando eu pego esse cara daqui, eu tinha os vetores x1, xk, vamos ver, quais são, o que vai multiplicar esse cara daqui? São as diferentes escolhas, né, das coordenadas aqui, em que escolhe para um desses essa coordenada aqui, para outro, a segunda, para outra. E aí essas coordenadas, esses caras vão aparecer em ordens erradas aqui, mas reordeno. E então aqui o que multiplica isso aqui são as diferentes escolhas das coordenadas. Corresponde ao seguinte, ó, você bota aqui o x11, x21, xn1, x1k, x2k, xnk. Aí você escolhe k deles. Escolheu k'. Escolhidos esses caras, isso continua sendo K linear alternado nesses caras. Isso daqui vai ser simplesmente você riscou as outras linhas e fez o determinante que sobrou. Tá? Então, é meio que assim, ó, eu posso associado a cada bicho desse, eu posso criar o DXI, que é o DXI1, DXIK. Eu vou exemplificar em R3. Tá? R3. Eu tenho. Quem são os possíveis? Eu tenho que escolher K igual a 2. Então, tenho que escolher 2. Então, pode ser DX1, DX2, DX2, DX3 e é mais natural o DX3, DX1, mas vamos botar DX1, DX3 assim. Isso vai pegar. Se eu fizer DX1, DX2, corresponde.
Ó, quando eu escolho K caras aqui, né, é como se eu pegasse esses... Né, por exemplo, está aqui o R3, tem a coordenada x1, a coordenada x2, a coordenada x3. Quando eu faço dx1, dx2, eu tenho os dois vetores e eu esqueço a terceira coordenada. Então eu projeto aqui. Tá? Tem aqui, ó, V1, V2. Aí eu projeto aqui. Esse cara daqui tem as coordenadas V11, V21. Esse aqui tem as coordenadas V12, V22. Se eu projetar aqui, alguma coisa assim, né? Esse aqui veio do V1, então ele tem as coordenadas V11, V31. Esse aqui tem as coordenadas V13, V33. E aí eu faço o determinante desses caras. Então, o dx1, dx2 de V1, V2 é igual ao determinante de V11, V21, V12, V22. É exatamente isso. Ó. Eu pego, escolho as coordenadas e faço o determinante. Isso é o que vai aparecer multiplicando, vamos dizer, o ômega de EI, que no caso seria E1, E2. Quando eu faço tem esse cara daqui, de alguma maneira, vai, vamos dizer, tem um sinal, né, que é... Mas aqui você nem precisa pensar no sinal. É essa a definição. Tá? Simplesmente você diz, olha, esses caras aqui são combinação de N, K, K, coisas que são N lineares alternados. Para quem, vamos dizer, versão abstrata, um pouco mais abstrata. Você escolhe um I desses daqui. Você faz uma π de Rn em Rk, que leva x1. Chamar assim, bom, esse x1, xn, vou chamar aqui de y. Tá, um vetor com n coordenadas leva em y e 1. Quer dizer, você corta algumas coordenadas. Isso é projeção. Você está projetando o Rn no espaço gerado por EI1, EIK. Então, por exemplo, aqui, esse espaço é gerado por E2, E3. Eu projeto aqui e pego o determinante. Eu tenho K vetores em Rn. Aí eu projeto esses K num subespaço de dimensão K e pego o determinante. É o que essa coisa faz. E essas coisas são linearmente independentes e geram todas. Então, você vai dizer que, quer dizer, uma forma, uma K-forma em Rn, uma K-forma em Rn, chamada de ômega, vai ser ômega igual a somatório de AI dxi, onde I pertence ao conjunto dos índices. Ordenados assim. É claro que você pode pegar o dx3, dx2. O dx3, dx2 significa só que você projetou o vetor aqui
só que você escolheu a coordenada 3 para ser a primeira e não a coordenada 2. Hã? O AI é porque a ômega, essas aqui são a base desse espaço. Eu falei que esse espaço tem dimensão combinação de NKK. Então, estou exibindo cada um desses caras. Cada um desses caras aqui. Onde eu escrevi ele? Cada um desses caras aqui é uma forma K linear alternada. Por quê? Porque eu estou pegando o DXI de V1 VK é igual ao determinante em RK, né, do π de V1 π de VK. O V1 tem N coordenadas, aí eu transformo ele num cara com só, eu só considero K. Então agora esses caras são K vetores, cada um com K coordenadas, eu pego o determinante, e isso é que significa esse cara aqui. Então isso é linear em cada coordenada, porque π é linear em cada coordenada e o determinante é linear em cada coordenada. Cada π é linear. Então, cada coordenada vai dar tudo certo e o determinante é linear. E trocar a ordem, troca o sinal, porque o determinante trocando a ordem, troca o sinal. Então, eu estou aqui exibindo a combinação de NKK, formas que formam uma base desse negócio. O AI é o coeficiente de ômega. Quer dizer, a ômega é uma combinação linear desses caras. Esses caras variam nesse conjunto aqui. E, claro, eu dar uma forma agora em cada ponto, vai ser dizer, para cada x tem um ômega de x. Vai ser somatório de I pertencente a I, de AI dx, dxi. Então, uma K-forma em Rn é como se fosse um vetor em R combinação de NKK. Porque ela uma vez tem um espaço vetorial de dimensão alguma coisa, 1018. Ele é um espaço vetorial de dimensão 1018. Pode ser que ele nasceu sem pai nem mãe, ou pode ser que ele seja um subespaço de R 35.047. Mas ele está lá. Aí você escolhe uma base para ele. Qual é a dimensão dele? 2018, sei lá. Escolhe uma... 1018. Então você escolhe 1018 vetores linearmente independentes. E agora você transformou ele no R 1018, porque cada vetor ali vai ser dado por 1018 coordenadas. Então o que eu fiz aqui? Eu escolhi uma base. Isso transforma esse espaço daqui no R para efeitos de... então, tudo bem, eu dou... esse cara é dado por essa representação aqui. Dizer que esse cara é diferenciável é dizer que cada um desses caras aqui é diferenciável. Então, tudo bem. Vamos... Pois é, justamente, aqui o dx1, dx3, ele meio que está... Porque você também pode pensar assim, né? Tem uma, vamos dizer, até a gente pensou no começo uma forma K-linear alternada, sim, né? Você tinha um campo de uma forma bilinear alternada. Qual é essa forma bilinear alternada? Você tem o vetor velocidade, o fluido, e aí você faz o fluxo dele através de uma superfície. E aí você pega isso assim, aí você tem aqui a superfície, seu vetor ds, né? E aí você tem
o V passando aqui. Então, você faz o V escalar ds. O que era o V escalar ds? Era V do... O que é o ds? O ds é assim, né? Você tem um vetor aqui, dois vetores tangentes. Esse aqui é o ddx1, ddt1 de φ, dt2 de φ. Φ é a parametrização da superfície. Então, você tinha aqui os vetores, esses caras aqui. O produto vetorial deles é que era o ds. Quer dizer, o ds era o d-ρ-φ, d-ρ-t1, dt1, vetorial d-ρ-φ, d-ρ-t2, dt2, calculado num ponto qualquer aí. Quer dizer, esses caras aqui vieram da parametrização. Aqui vive o T1, o T2, tem aqui dt1 é 1, dt2 é 2. A φ parametriza aqui, aí eles viram esses dois caras aqui. Estou omitindo o T1, T2 aqui e aqui. Então, isso, na verdade, vira V escalar d-ρ-φ, d-ρ-t1, vetorial d-ρ-φ, d-ρ-t2, dt1, dt2. Isso daqui, ó, fixado V, é bilinear nesses caras e alternado, porque esse produto vetorial, se eu trocar a ordem, troca o sinal. E é linear em cada um. Então, na verdade, eu estava pensando assim, né, que aqui a minha forma bilinear, ela tem assim, eu tenho V igual a V1, V2, V3, é o meu vetor. Aí eu tenho os vetores aqui, chamar eles. Deixa assim. W1 igual a W11, W21, W31. W2 igual a W12, W22, W32. O produto escalar, produto vetorial V escalar W1 vetorial W2 nada mais é que isso aqui, né? V1, V2, V3, W11, W21, W31, W12, W22, esse determinante, que é V1 vezes esse determinante, menos V2 vezes esse determinante aqui, mais V3 vezes esse determinante. Olha, esses determinantes são dx1. Primeiro aqui, né? Então, você vai ter V1, dx1, dx2, dx3, mais V2. Aí, em vez de ser dx1, dx3, vai ser menos, então você vai botar aqui menos, por isso que a gente usa dx3, dx1 aqui. E mais V3. Então, de certa forma, essa coisa aqui, que eu inventei lá bom, inventei para fazer o fluxo através de uma superfície, eu criei uma coisa que é uma forma bilinear alternada em R3. Quando você pensa o campo de vetores para fazer integral de superfície, ele é uma outra representação de uma forma bilinear alternada. Por que funciona em R3? Porque em R3, né, o conjunto... Bom, as 0 formas são triviais, 3 formas são triviais. As 1 formas, a dimensão é combinação de 3, 1 a 1, que é 3. E as 2 formas é combinação de 3, 2 a 2, que é 3 também. Então, tanto as 1 formas como as 2 formas
podem ser representadas por vetores. O que faz com que você possa mentir para as crianças no curso de cálculo, dizendo que o que está em jogo são vetores, né? Mas depois, o que acontece? Em Rn, uma forma pode ser dada, tem dimensão, as formas têm dimensão n. As n-1 formas também têm dimensão n. E são análogas a essa coisa. Mas no meio, você tem coisas que você não pode mais representar por vetores. Então, para passar para a dimensão maior que 3, eu sou obrigado a mudar de linguagem. E introduzir isso aqui. São 2 para o meio-dia. Então, recapitulando, o que a gente fez aqui? A gente disse, bom, quando um objeto de dimensão k estiver em Rn, né, ele tem lá um elemento de coisa de dimensão k, que é dado por k vetorizinhos. E eu preciso medir isso. Então, eu preciso dar uma forma de medir coisas de dimensão k em Rn, que é uma forma k linear alternada em Rn. Então, introduzir agora esse bicho que é o integrando. Naturalmente, né, quando eu tiver a k cadeia C e a k forma ômega, eu faço a integral de ômega sobre C. C vai de B em Rn. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral sobre B de ômega, de C' de T é 1, C' de T é K, dt1, dtk. Eu vou parametrizar em B. B está em RK. Então, T tem K coordenadas. Então, isso aqui depende de K coordenadas. Eu pego o ponto T, eu produzo o C de T. Em C de T, eu tenho esses vetores tangentes aqui multiplicados por isso. Então, isso é integral. Tá? Então, eu tenho os objetos, tenho os integrandos, tenho a integral. Ela foi feita para isso. O bordo está bem. Agora, eu tenho uma derivada aqui que eu não posso criar antes de entender qual é o teorema. É bem engraçado você ler um livro de... As formas são apresentadas antes das integrais, aí depois você deriva as formas, faz a derivada exterior, aí você integra e tira um teorema meio mágico. Mas não faz sentido eu construir essas coisas se eu não tiver isso aqui em mente. Então, o próximo passo é esse aqui. Mas, na verdade, eu tenho que fazer isso aqui junto. Eu quero definir uma derivada que me diga que a integral sobre o bordo de C de ômega seja a integral sobre C de ômega. Esse é o teorema que eu quero. Então, eu preciso decidir de maneira que esse teorema funcione. E acho que talvez vocês podiam se organizar e vamos fazer uma aula de dúvidas em alguma hora, né? Quanto antes. Talvez uma tarde. Beleza? Porque você começa a falar coisas e você não entendeu. Na aula de dúvidas, cada um tem que dizer aquela coisa da primeira aula, da segunda aula, da terceira aula que não entendeu. Às vezes é difícil, né, você conseguir formalizar o que você não entendeu. Mas, pelo menos vai me dar pistas para eu procurar dizer, então, você não entendeu isso aqui. Okay? Bom, o plano agora é chegar até esse teorema aqui
e voltar para trás. Mas, vamos dizer, o trabalho de construção do teorema é maior. Eu já comecei, né? Já falei, mas eu vou voltar sobre elas. E está previsto assim, no final, seja, sei lá, pelo menos umas 2 semanas, um mini curso de análise complexa. Porque vocês viram em cálculo 2, derivada, que é a função holomorfa e tal. Né? E tem uma coisa lá, um teorema fundamental, que é o teorema de Cauchy, e depois tem a versão Cauchy-Boursac, que é um corolário do nosso teorema aqui, colocado na devida linguagem. Aí tem umas consequências assim. Então, tem que ter, nas aplicações, uma das aplicações principais é um mini curso de análise complexa. Aqui.